Oi pessoal, vim mostrar o outro bolo que eu falei pra vocês, que eu fiz no interior. Então vocês vão ver aí que eu tô usando alguns materiais, né, que normalmente eu uso diferente, né. E eu tô usando um copo de bailarina, apoiei ele numa pedra, né, e fui fazendo aí a minha rosinha, tá? Eu tô usando aí um brigadeiro branco, tá? Leite condensado, creme de leite, pus no fogo com margarina e dei até dar o ponto de bico, tá bom? Aí eu tô fazendo a minha florzinha. Esse bico que eu tô usando é um bico coreano, eu comprei no Mercado Livre, eu até mostrei aqui pra vocês. Vocês podem procurar lá no Mercado Livre como kit de 5 bicos pétalas, entendeu? Que vocês vão achar aí, esse kit vem com 5 bicos. E eu gostei bastante de usar ele, viu? O acabamento dele é diferente. Você consegue fazer esse mesmo acabamento com o bico 104. Tô tendo um pouquinho mais de dificuldade com ele, que ele é mais fininho. Então você tem que trabalhar melhor com ele, sabe? Achei mais fácil fazer flor com o bico 104 do que com ele. Porém, ele dá um acabamentozinho diferenciado. Tá vendo a bordinha de cada pétala? Ela dá uma viradinha, uma leve viradinha, e eu acho bem charmosinho isso, tá? Então aí eu fui fazendo a minha florzinha, com um copo mesmo, fui improvisando, como eu disse no outro bolo, né? Eu tive que improvisar, porque eu não fui com o objetivo de fazer um grande bolo, era só mesmo para cantar parabéns pros meus sobrinhos. Como era 2 sobrinhos que estavam fazendo aniversário, então eu fiz um bolo para cada, um bolo pequenininho para cada, que ia servir todo mundo, tá? Esse bolo ficou maravilhoso. Eu fiz o recheio dele de brigadeiro com uva no meio. Gente, detalhe, eu estava confeitando esse bolo, ele quente. Eu montei ele muito quente. Lorena, mas não pode montar bolo quente? Sim, quando é para cliente, porque quando é pra gente, pode sim, tá? Quando é para cliente, não. Tem que esperar esfriar, dar o tempo de descanso na geladeira. E, gente, eu assei ele, só pra vocês terem uma ideia, eu coloquei ele no forno pra assar, era quase 11 horas, e eu estava confeitando, esse horário que eu tava confeitando aí era meio-dia e pouquinho, quer dizer, assou, eu cortei, montei, comecei praticamente a confeitar. Ficou assim uns 15 minutinhos na geladeira e estava quente na hora que ele estava morno na hora que eu tava passando esse merengue aí. Isso aí é minha massa de suspiro, tá? Eu vou deixar aqui na descrição a minha massa de suspiro. E essa massa de suspiro, ela é muito gostosa, extremamente saborosa e todo mundo ama ela. Se eu tivesse passando chantilly no meu bolo, com certeza ia derreter. A massa de suspiro continuou com a mesma textura. Vamos lá para a dificuldade com a massa de suspiro. É muito difícil, eu não sei se é porque o bolo estava quente, eu estava sem espátula. É muito difícil alisar, porque ele tem uma liga. Então é difícil alisar essa massa de suspiro. Eu achei bem difícil de alisar, tá? Mas eu consegui assim, mais ou menos assim, como era só uma pré-camada na lateral e em cima eu queria bem lisinho. Então eu acho que deu certo, tá? Com o mesmo bico que eu fiz aquela rosa, eu fui fazendo esse zigue-zague aí na lateral subindo, como que se fosse uma cascata, tá? Bem levezinho, vocês podem ver que eu tô fazendo bem devagarzinho todos os meus trabalhos, gente, eu faço bem devagarzinho, tá? De novo, vocês vão ver várias mãos aí, tá, gente? Porque era no mesmo dia que eu fiz aquele bolo de tronco, tá? Então, é no mesmo dia, então a casa está cheia, como vocês já viram, né? Quem não assistiu o vídeo do tronco, vai lá assistir e assiste até o final. Vocês vão ver minha família literalmente atacando o bolo e desmanchando ele em segundos. Porque é assim, para cliente a gente faz tudo certinho, mas quando é pra gente, a gente deixa os nossos sobrinhos, todo mundo bem à vontade, né? E eles queriam atacar o bolo e vai lá, a titia faz pra atacar, né? Então aí eu fui fazendo essa cascatinha com esse merengue, né? Esse merengue que na verdade é a minha massa de suspiro. Eu acredito que manteve a textura, porque o suspiro a gente coloca pra assar, né? Então, ainda bem que eu usei isso, porque se fosse chantilly, eu tenho certeza que teria desmoronado. Porque você colocar o chantilly
no bolo quente, ele derrete, tá, gente? Então, eu amei. Essa massa de suspiro fica extremamente saborosa. Antigamente, quando a minha mãe fazia os bolos pra gente, ela usava só isso aí, tá? Vocês estão vendo um espaço entre um zigue-zague e outro, por quê? Eu não tinha muita massa de suspiro e eu estava com medo de que não desse pra fazer no bolo inteiro. Então, eu fui dando uns espaços entre eles, porque eu não tinha muita massa de suspiro, tá bom? Ah, Lorena, por que você não fez mais? Gente, não tinha como, tá? Foi improvisado, ainda bem que deu certo, tá? Eu consegui confeitar aí os 2 bolos aí pros meus sobrinhos e deu tudo certo, tá? Agora eu peguei a mesma massa que eu fiz a flor, tá? Que é o brigadeiro branco. Eu sujei a minha manga de confeitar de um outro brigadeiro de morango que eu tinha feito e coloquei o brigadeiro branco no centro. E olha o desastre que aconteceu nesse momento, gente. Oh, meu Deus. Porque tudo acontece, né? Quando a gente tá com pressa, olha isso, gente. Por que isso aconteceu? O brigadeiro é duro, é grosso, tá? Então você tem que ter paciência e o seu saco de confeitar tem que estar bem consistente. E o brigadeiro, ele dá uma liga. Então, foi um pouquinho complicado de arrumar isso aí, mas deu certo, ó. Estamos conseguindo. Gente, olha como ficou lindo o brigadeiro rosa, né? Brigadeiro de morango, com o brigadeiro brigadeiro branco no meio. Deu um detalhe tão bacana nas rosas que eu gostei bastante nas rosetinhas, né? Ficou bem bacana esse detalhe que ficou, tá? E olha pra você ver que bonitinho. Ah, lembrando que aquela rosa que eu fiz no início do vídeo, eu coloquei ela no congelador. Por quê? Ela tinha que ficar um pouquinho dura pra me conseguir tirar ela da bailarina, né? Que na verdade foi o copo que eu usei. Do copo pra me colocar aí, porque era brigadeiro branco e no dia tava muito quente e nada tava muito frio. Tava tudo quente, sabe? Tudo que eu tava mexendo estava quente ainda. Então eu levei ela no congelador enquanto eu decorava esse bolo. Por isso que eu mostrei ela antes pra vocês, tá bom? Aí agora eu vou pegar ela com uma faca, porque eu não achei uma tesoura. Eu vou pegar ela com uma faca e vou colocar ela no centro do meu bolo, tá bom? E ficou bem bonitinho o nosso bolo, gente. Não teve glitter. Pensa numa tristeza de uma pessoa. Não teve glitter pra jogar nesse bolo, gente. Eu sou a rainha do glitter do Ponacar. Então aí eu simplesmente coloquei numa faca, a própria faca que eu alisei o bolo. Foi até bom porque ela tava melada e aí a flor escorregou por ela, tá, gente? E empurrei com uma colherzinha. E foi assim que ficou o nosso bolo. Esse bolo foi para Ana Luísa, minha sobrinha, e eu desejo muitos anos de vida para ela, que Deus abençoe muito a vida dela. E me perguntaram, quando é para família, se eu cobro? Não, gente, esse é o meu presente para eles. Sempre que eu quero fazer, eu dou de presente o bolo para eles, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!